Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, lá dos canais do Instagram e YouTube Geriatria com Miola. E hoje a gente trouxe aqui duas convidadas muito especiais para falar um pouco mais sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. E são duas convidadas que atualmente são pacientes em tratamento para câncer de mama. Então a gente trouxe aqui a Grace Sestren, que está aqui do meu lado, que é fisioterapeuta, e a Patrícia Zanella, que é professora da Rede Pública de Erval do Oeste. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, para a gente começar, falando um pouco sobre a história de vocês, acho que começamos do começo, então, para vocês contarem um pouco de como é que foi o diagnóstico, se vocês foi num exame, se foi na mamografia de rotina, como é que foi que vocês descobriram, até para a gente discutir um pouco sobre essa questão do rastreio, que é tão importante nesse mês agora do Outubro Rosa, né? Então... Quer começar, Patrícia? Começo porque acho que o Pode meu tratamento iniciou primeiro, né? Pode ser. Então, eu sou a Patrícia. Algumas pessoas perguntam para nós assim, você já teve alguém com câncer na família? Você já passou por alguma situação de câncer? Então, quando a palavra câncer, ela apavora bastante, né? E antigamente era dado como uma sentença de morte, né? A pessoa com câncer, ela ia morrer. Então, sim, passei com familiares, a minha mãe, 10 anos que a gente perdeu ela para o câncer. E aí, de repente, numa consulta de rotina, que assim, o autoexame, todo aquele processo a gente acaba fazendo, mas no meu caso foi na consulta de rotina. Então, eu tive todos os meus exames e na mamografia, 45 anos de idade. A médica me disse assim, olha, Patrícia, você está com BIRADS 4 na tua mama. E aí a gente, sai meio sem chão ali, porque a gente tem a noção do que é um BIRADS, né? Eu não tenho, pode me explicar o que é aí? Ela me disse assim, olha, Patrícia, é possível que seja um tumor maligno aí, porque ele tem uma graduação, né? Então, acima do 4 já inicia, com malignidade. Então, eles falam assim, mas a gente já vai te passar para o Márcio Tomasi, então, ela já direcionou para quem que seria esse cuidado, né? Depois do processo. Então, aí a gente consultei com o Márcio, aí então eles pediu, que fosse feita a biópsia da mama, pelo fato que tinha a investigação ia começar a acontecer. Tinha uma massa bem grande, então assim, eu sempre tive a minha mama muito muito densa, principalmente a direita. Então assim, a gente não tinha noção, eu não conseguia perceber, né? No toque você não sentia nódulo? Não tinha, nenhuma delas não tinha. E estava bem, né? Então, o quadrante superior direito, então bem aqui em cima mais ou menos, então era uma massa bem grande. E aí, então, todo o processo começou, né? Então, assim, fui lá fazer a biópsia. Então, assim, aconteceu também a guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Então, não tinha agulha para fazer a biópsia. Então, eu tive que ficar, assim, monitorando entre a Santa Terezinha e lá em Concórdia, no São Francisco, para tentar uma vaga que, assim... inclusive o dia que eu fui que eu consegui um encaixe em Concórdia, tinha 3 agulhas para mama e 2 tireoides. Então, assim, o menino que conduziu lá dizia assim, que sorte que você teve, porque a gente conseguiu segurar uma para você. Então, assim, toda aquela carga, então, assim... que eu digo, eu vou contar primeiro o processo todo técnico, né? Então, a biópsia, aí esperamos o processo dela ficar pronta, né? Então, aí deu porque assim, para eu poder fazer o meu tratamento, do que seria, qual que é o protocolo que ia ser feito depois, eu precisava saber, então, eu não, o médico, né? Precisava saber qual que era o tipo de câncer que estava para poder fazer seguir o tratamento. Então, deu inconsistência também na biópsia, então precisamos fazer uma imunistoquímica para poder dar a exatidão, né? Enfim. Então, nesse processo, eu moro sozinha em Joaçaba, então eu precisava da minha família para poder me atender, então pensei, bom, Concórdia mora meu irmão, minha irmã, então vou tentar em Concórdia. E aí também, então assim, eu fiquei uma parte com o Márcio, uma parte com o Dr. Dalmoro em Concórdia para tentar ver qual que a gente ia fazer o tratamento. E aí se arrastou, então assim, de fevereiro que eu descobri
lá o diagnóstico, né? Primeiro momento lá com a doutora, eu comecei o tratamento só em agosto. Então, assim, eu não procurei o SUS no momento, eu, né, quis tentar com o meu plano de saúde, quis tentar particular. Então, assim, é humanamente impossível pagar no meu caso, né, naquela situação. Então, o doutor Márcio me conduziu, então, pelo SUS, né? Então, aí daí desenvolveu, né? Então, nesse processo todo, aquela massa que eu tinha, ela se tornou 4, né? Então, estava com 2 na mama, 2 na axila. E aí, então, decidimos que seria a quimioterapia primeiro, depois a cirurgia e depois a rádio, né? Então, começamos em agosto de 2022, né? O processo aí. Então, assim, nesse tempo que eu fui protelando, então eu estava ajudando na gestão da escola, então, assim, focada no trabalho, então, assim, estava o tumor ali se desenvolvendo, mas a Patrícia estava trabalhando, a Patrícia estava seguindo a vida dela como se fosse, né, a coisa mais normal do mundo. E a minha psiquiatra falou assim, olha, Patrícia, você precisa parar e se tratar, porque ninguém vai tratar você, né, se você não parar. Então, daí me afastei e aí começamos o tratamento. Então, todo aquele processo, né, de leituras, de buscar conhecer, porque assim, ao mesmo tempo que a gente não é leigo no negócio, né, que a gente tinha um histórico já familiar, uma tia, irmã do meu pai, então, ela estava, isso mês de outubro anterior, ela descobriu também. Então, ela estava carequinha já lá fazendo o tratamento dela em Curitiba e eu começando aqui, né? Então, assim, eu penso na questão do familiar, né? O peso que foi ter 2 pessoas passando pelo câncer, né? Naquele momento. Anteriormente eu já tinha tirado um rim, né? Então, assim, a palavra câncer para nós já vem meio que se arrastando, né? Eu tinha 21 anos na época, eu tirei um rim, fui a Porto Alegre, tirei esse rim. Então, todo aquele peso, né? Meu Deus, tiramos um rim, era tumor. Então, assim, a palavra tumor há muito tempo, né? Ela apavorava. Em 2012 tirei também a parótida também, então era um outro processo também, então assim que eu estava perdendo o movimento do pescoço, que era bem considerável. Então, assim, quando veio agora, tipo, mais uma vez, então, assim, terceira vez com câncer, que assim, né, mas agora era maligno, então era outra realidade, precisava, né, ter todo esse cuidado. Então, eu tinha um cabelo bem grande, bem grandão, assim, todo ondulado, então, assim, aquele cabelo, né. Então, assim, o peso da questão da autoestima, como que fica, né, o que eu vou fazer? Bom, então, aí uma amiga disse assim, Patrícia, lá na rede feminina, tem uma equipe lá que vai te orientar, que vão te conduzir o que tem que ser feito. Então a Neiva disse, Paty, vamos lá. Aí eu disse, mas eu vou sozinha, não quero que ninguém vá comigo. Eu cheguei lá, disse, olha, eu tô com câncer e o que eu faço agora aqui para frente? Então, cabelo, como é que vai ser a alimentação? Então, todo esse processo, né? Então, me acolheram e aí começamos as terças-feiras. Então, tem o grupo de apoio lá na terça-feira, que a gente fazia reiki e a gente faz yoga também. Então, tem assim, todas as mulheres que estão lá na terça-feira são mulheres que passaram por qualquer tipo de câncer. Então, é uma acolhida que a gente recebe, né? Então, assim, toda terça-feira, então, Patrícia vai lá com o Dorine e faz o processo de cortar o cabelo. Depois tem uma peruca que você tem direito também, né? Então, e aí uma equipe de amigos foi comigo. Então, eu conversei com ele antes, olha, eu estou com o diagnóstico positivo, então precisamos, né, cortar esse cabelo. Então foi assim uma coisa que geralmente a gente percebe assim que tem muito trauma da questão de estar careca, né? Então e comigo não. Então assim a questão tirei de letra, né? Cortamos o cabelo, doamos, né? Experimentei a peruca com uma outra amiga, foi lá comigo, passamos a tarde provando perucas lá na rede. Aí depois, então, começa, da primeira quimioterapia, os cabelos começam a cair, não tem o que fazer com eles, né? Assim, onde você faz assim, eles saem, né? Então, a gente fica cheio de cabelos. Aí raspamos, então, mais um amigo também, com a família também, fizemos sessão de cinema, fizemos um almoço diferente, passamos o dia, assim, no final de tarde, eles me disseram assim, Patrícia, é agora, né? Temos que raspar essa cabeça. Então, vamos lá. Então, assim, foi tudo um processo que sempre teve alguém junto e não teve aquela coisa, assim, dramática. Meu Deus, eu tô careca e agora, né? E a quimioterapia já começando a fazer os efeitos. Então, assim, geralmente quando eu vou fazer esse tipo de fala, eu digo assim, não, os pelos caem todos mesmo, né? Não é só o cabelo. Então, assim, os últimos são os cílios e as sobrancelhas. Então, eu tive 8 químio, então, quando eu fiz a quinta, aí sim, daí saiu tudo, então eu fiquei zerado mesmo, né? E aí tem assim... Vamos, só porque para deixar para falar do tratamento
para nós contextualiza bem a questão do diagnóstico. Tem alguns pontos da tua história que eu achei bem legal da gente comentar, porque o teu diagnóstico foi com que idade? 45. 45, tá. Tem alguns pontos legais pra gente comentar, só vamos ver como é que foi a história da Grace, para daí a gente poder trazer essa questão do diagnóstico, que eu acho que tem algumas coisas interessantes. Conta aí, Grace. Então, eu já fui um pouquinho diferente. Eu fui num autoexame. E eu confesso que eu não fazia autoexame. E eu acredito que grande parte das mulheres não fazem autoexame e é uma coisa importantíssima você conhecer o teu corpo. Foi em julho do ano passado, a gente tinha voltado de uma viagem e eu estava tomando banho. E eu falo que foi a minha estrelinha lá de cima, que é a minha mãe, que faleceu, né? Faz pouco tempo, 2 anos, recente. E eu estava tomando banho, e na hora do banho é onde você fica pensando, raciocinando, né? E eu pensei, nossa, esse ano eu ainda não fui fazer meu preventivo. Geralmente eu faço lá por máximo até maio, abril, maio. E eu falei, não fui fazer meu preventivo. E resolvi fazer o toque. Quando eu fiz o toque na minha mama direita, eu senti uma massa, não era um nódulozinho redondo, era uma massa muito grande. E eu pensei assim, eu recém-menstruei, fazia uns 5, 6 dias, às vezes é hormonal, né, alguma coisa que inflamou. Comentei com meu marido, ele olhou, apalpou, meu marido é médico também, né, e ele disse, não, mas tá estranho. Daí eu falei, mas vamos esperar uns 2, 3 dias, de repente desaparece. Continuou ali. Aí ele falou, viu, vai fazer uma mamografia. Fui fazer minha mamografia, deu BIRADS 2. BIRADS 2 é uma escala que vai de 0 a 6. E conforme cada vez mais alto, como a Patrícia falou, é mais próximo de ser maligno. Então, até BIRADS 2 é considerado normal. Aí, ele encucado, ele falou, não, faz um ultrassom. O teu deu quanto? Deu 2. Normal. Acompanhamento, nada, já tinha um cisto, nada, né, que chamasse atenção. Aí, fui fazer o ultrassom. A mesma coisa, a BIRADS 2, na verdade, deu ali um BIRADS 3. Só que não tinha, não foi nem medido na hora, porque na verdade ele não tinha nenhum formato, porque quando você tem muitas vezes o nódulo do câncer, ele tem espículas, que eles falam, que é o formato do câncer. O meu não tinha nada. Ele realmente era uma massa grande, assim, tipo uma maçaroca que a gente fala, como se fosse uma inflamação, que também pode ocorrer na mama, né? Uma inflamação. Aí o Pablo, meu marido, ele disse assim, não, eu acho melhor você ir consultar com um mastologista, né? Porque ele tava com uma pulga atrás da orelha. E eu, é nada, tá encarnando que é alguma coisa, né? Aí marquei com o doutor Júlio, né? Aí fui lá no doutor Júlio, já levei a mamografia, levei o ultrassom. Lá ele fez o ultrassom de novo, ele olhou, realmente não tinha as espículas, assim, que já poderiam indicar que seria um câncer, né? Ele me solicitou uma ressonância e ele falou assim, de qualquer maneira a gente vai fazer uma biópsia. Só que ele me solicitou uma biópsia incisional, né, que é cirúrgica, porque como era uma massa maior, ele achou melhor fazer incisional para ter mais garantia. Eu fiz a ressonância antes da biópsia e a ressonância BIRADS 3, a mesma coisa, né, você tem um contraste na ressonância, ela não aparecia assim que seria um tumor. Aí fui fazer a biópsia, ele tirou em torno de 2,5 centímetros, assim, na biópsia. E quando veio o resultado, eu fui sozinha no consultório, porque eu pensei, é uma inflamação, né? E ele falou realmente Sim, tinha durante... tantos exames dizendo que era normal. Exato, né? E quando eu fui, e durante a biópsia, né, eu fiquei acordada, conversando, ele falou, tá bem inflamado mesmo aqui e tal, e até eu sentia tirar, enfim... da anestesia, mas tu sentia mexer, né? E daí o dia que eu cheguei lá, né, que daí a secretária me ligou que tinha ficado pronto, né? Aí quando ele olhou e falou, olha, é uma notícia que a gente não gosta de dar, mas realmente é um tumor, é um câncer maligno. Assim, aquela hora, teu chão abre. Eu não entrei em desespero, mas assim, eu fiquei aqueles segundos paralisada. E assim, as coisas que vêm na cabeça, tipo, eu que sou mãe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o meu filho, sabe? Aí eu fiquei parada, assim, olhando, e ele começou a falar, explicar, e aquele momento você tá ali, mas você não tá. Aí ele falou assim, eu sei que eu falei muita coisa agora, mas, enfim, se você tiver dúvida, vem aqui de novo, é muita coisa para absorver.
né? Saí de lá meio literalmente pisando nas nuvens, sabe? Você tá ali. Aí eu fui no consultório do meu marido e quando eu cheguei lá e que eu falei pra ele, ele também não acreditou. Assim, sabe o que que a pessoa tá numa cor normal e quando você vê a pessoa, ele Meu ficou Deus. ficou pálido assim, sabe? Só que eu não entrei em desespero. Aí eu só pensei, ok, vamos lá, né? Agora, eu sempre tive facilidade para dormir. Aquela noite foi uma noite que eu acordei 4 horas da manhã e eu não consegui mais dormir, porque a tua cabeça fica a mil. Eu sentei lá lá na sacada e eu consigo ver o Frei Bruno lá de casa. E eu e o dia foi amanhecendo e eu comecei a conversar com Deus, conversar com a minha mãe, conversar com o Frei Bruno. E na verdade, naquele momento, assim, eu não tive desespero. Eu comecei a agradecer. Agradecer por eu ter descoberto, agradecer por eu ter uma família, agradecer por eu ter um plano de saúde que eu ia conseguir fazer o tratamento, sabe? Eu comecei dali a ver o lado bom, se é que tem um lado bom disso, mas eu tentei trazer com mais leveza. E desse dia que eu tive o diagnóstico, né? Então foram mais 15 dias eu já iniciei a químio, isso já era dezembro. Então eu comecei lá em julho a fazer meu autoexame e daí fui indo, ai, não é nada, fui demorando para marcar, enfim, eu fui receber o meu diagnóstico em novembro e dia 14 de dezembro eu fiz a minha primeira químio. A gente foi pra praia, né, de férias ali descansar. E eu pensei, não vai cair o cabelo já, né? Eu já tinha lido que em torno de 13 a 15 dias realmente o cabelo cai. E eu falei assim, não, mas não é possível que em 15 dias vai cair o cabelo. Né? Você fica meio incrédulo, né? Não levei lenço. Comigo vai ser diferente. Você pensa, sabe? Você meio que... Aí não levei lenço, não levei nem boné eu tinha levado. Daí eu falei, bom, qualquer coisa tem o boné do meu filho, né? E nisso, foi mais uns 10 dias, eu vi que eu passei a mão no cabelo, meu cabelo era mais ou menos aqui assim, né? A Helena lembra. Eu passei a mão no cabelo, eu vi que já veio assim uns tufinhos a mais. Eu falei, Pablo, vai começar a cair. E a minha preocupação era com o meu filho. Porque em nenhum momento eu falei pra ele que eu estava com câncer. Ele tem 9 anos. Eu já ia perguntar isso. Como que tinha sido contar Eu pra não ele? falei pra ele que eu estava, porque que nem a Patrícia falou, a palavra câncer ainda causa muita comoção, muita assusta, é ligado à morte. E eu pensei, em algum momento eu vou falar, mas ainda não é o momento. Eu falei pra ele que eu estava fazendo um tratamento de uma célula que tinha aparecido, uma bolinha no meu seio, que era uma célula ruim que eu precisava tirar. E que esse medicamento esse tratamento que eu estava fazendo, poderia fazer meu cabelo cair. E ele, ok. Então, eu sempre levei com ele, assim, de uma forma mais leve, sabe? Aí, quando começou a cair, eu falei assim, olha, Theo, o nome do meu filho é Theo, né? Olha, acho que começou a cair o cabelo da mãe. Aí eu olhei pra ele e falei assim, viu? E se a mãe ficar careca, como que vai ser? Porque eu queria saber o que ele ia falar, a reação. Aí eu falei assim, me empresta teu boné? E ele me olhou assim e falou, mãe, você vai continuar linda igual, você vai Ai, ser meu mãe Deus. sempre. Sim, então assim, ali ele me deu um tapa de luva, né? Então assim, porque é um momento difícil, que nem a Patrícia falou. E passado mais uns 3 dias, realmente começou a cair. Eu tava eu tava na praia, como eu falei, então isso era num domingo. Eu protelei de lavar o meu cabelo, eu não entrei no mar, não entrei na piscina a semana inteira, porque eu fui protelando até na sexta, com medo de entrar no banho e cair. Porque você vai protelando isso. Aí o Pablo disse, você não tem escapatória, você vai ter que... Né? E meu cabelo tava ficando sujo, né, gente? Imagina, 5 dias sem lavar. No na verão praia, ainda. na Lá em praia, casa, pegando lá em casa maresia. não passa. Nossa, se ela ficar Sim. 5 dias sem lavar o cabelo, tá Entende? doente. E daí, tá, entrei no banho. Aí, o que eu já tinha feito? Porque eu tinha, a gente vai ler, né? Que era pra usar um shampoo infantil, que é menos agressivo, usar fronha ou touca de cetim pra não esfregar o cabelo, tudo, né? Pra não cair o cabelo. Não cair, né? Evitar ao máximo. Aí eu entrei no banho, né? Quando eu comecei a passar o shampoo, eu senti que começou a fazer umas maçarocas, assim, ó, tipo uns ninhos de rato que a gente fala. E eu falei assim, meu Deus. E eu tinha, no box, eu deixei o espelho assim, do banheiro aberto para ir vendo. Quando eu passei a mão, que eu olhei no espelho, ele fez aqui, ó, já um buraco. Aí foi difícil.
Aí ali eu já comecei a chorar. Ali eu comecei a chorar. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Mas é que foi muito brusco, né? Porque Foi. tu não chegou a cortar como a Patrícia Não, fez, fiz né? em Daí etapas, né? diminuindo. Não, porque o teu cabelo era comprido, É. né? E o meu já era curtinho. Eu fiz em Então eu etapas. falei assim, se eu cortar, vou cortar aqui. Eu falei, vou levando, né? E eu não achei realmente que ia cair tão rápido. Aí saiu aquele tufo. Aí eu esfregando, saiu mais um tufo. Quando eu saí do banheiro, que eu olhei, assim, tinha, sabe, tipo uma entrada, assim, parecia um moicano inverso, assim, sabe? Aí eu comecei a chorar. Daí o Pablo disse, Graça, tu sabia que ia acontecer isso? Eu falei, sim, não, eu sei que, eu sabia que isso ia acontecer. Só que no momento que acontece, o que acontece? É um momento que você vê que realmente a doença está ali. Esse é o momento que enquanto você tá ali com o teu cabelo bonitinha, tá entrando medicamento na veia, quimioterapia, ok. Quando você perde o cabelo, você vê que realmente a doença tá ali, se instalou e que aquilo é real. É como se até então você tivesse levando, assim, entre aspas, né? E aquilo é real. E aí eu fui pentear, eu segurava ele aqui, ó, e fazia assim para não cair. Gente, ele caiu assim. Eu sempre fui muito cabeluda, né? Caiu assim naquele dia em torno de 80% do meu cabelo. Eu ficava assim, eu peguei aquelas piranhas de criança, eu amarrei aqui, ó, e ficava. Aí eu fui pra praia com lenço, aí peguei boné emprestado, e eu tava na praia, eu tinha que voltar dia 2 para fazer mais uma sessão de químio. Daí quando eu cheguei aqui, porque eu não queria ir num salão lá, não conhecia ninguém, porque é uma coisa também para você raspar, é uma coisa, é íntimo assim, né? Aí eu liguei para uma amiga minha, que é dona de um salão, a Cami Paz aqui, eu amo ela de paixão. E eles estavam de férias. Eu falei, Cami, eu preciso cortar meu cabelo assim, assim, assado. Ela, Graça, eu não sabia. Ela disse, eu te vi a foto, eu tinha postado uma foto com lenço, mas eu achei, tá na praia, tá no estilo. É estilo. Exato. Aí quando Eu lembro que eu vi cheguei essa aqui, foto também de viu? vocês no Natal. Natal, Ano Novo. Isso. E daí ela pensou, estilo, tá na praia, né? E porque não é uma coisa que você sai contando assim, né, aos quatro ventos. As coisas vão acontecendo, né? E daí quando eu cheguei aqui, ela foi lá, ela abriu o salão só para me atender e raspar. Aí foi menos dolorido essa parte, por quê? Porque eu já tinha perdido bastante e aquilo já estava até me agoniando, porque Sim. nem a Patrícia falou, aquilo vai caindo, ele não para de Imagino. cair. É. E daí o Theo foi junto, o Pablo foi junto, daí foi até leve, porque o Theo dava risada, ele dizia assim, mãe, agora você vai ficar careca igual o pai, que meu marido, ele não tem É cabelo verdade, em né? cima, né? Ele disse assim, agora você é o mais cabeludo aqui de casa, mãe. Eu falei, isso aí, sabe? Então a gente sempre tentou ter essa leveza, né? Então foi Legal. assim que eu descobri. Muito bom. Tu tem que idade? 45. 45. Eu descobri com 44. E tu já fazia mamografia. Fazia todo ano. Tu tinha feito, no caso, foi em 23 isso. Isso, E tu tinha feito em 22. isso. Uhum. E você também já Tava com fazia 40, Eu mamografia. fiz quando eu tinha 40. Aham. Daí depois o meu ginecologista disse assim, vamos esperar agora com os 45. Aí com os 45, daí fui tirar um DIU, que eu tinha colocado, que eu tinha muita cólica, aquela coisa toda. E aí tiramos o DIU, mas daí fizemos a questão da mamo, né, de novo. Que daí já 45 anos e tal. Já apareceu. Já apareceu. E tem histórico de familiar de primeiro grau? É a tia paterna. A tia Irmã- paterna, então, mas daí é segundo grau, né? E tu, como é? Eu teve a minha mãe, que teve também, só que eu não sou filha biológica, eu sou filha adotiva. Sim. Mas, ironicamente, É, mas A minha geneticamente... É, Isso é porque geneticamente, exato. não tenho- tem uma... Mas o que é interessante, né, A da mãe gente teve de rim e comentar, fêmur. O rim Que da minha mãe. tecnicamente, né, o SUS hoje libera o início da mamografia a partir dos 50 anos, né? Então, vocês duas tiveram cânceres numa idade anterior, né? E até o Márcio estava aqui no outro dia e ele comentou, né, que a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia já indica, né, a mamografia a partir dos 40, né? E anual. Então, vejam que a gente já tem aqui 2 casos, né, que pelo que hoje o Ministério da Saúde preconiza, né, são pacientes que ou teriam um diagnóstico tardio, né, exato. ou ou diagnóstico tardio, ou às vezes, né, ia descobrir já muito Imagina tarde. a Graça ainda, que o dela ainda nos exames dava É. como se fosse normal. Pra quem não conhece, né, o BIRADS, ele é a classificação dos tumores de mama, né? Então, até o
3 o 3 é um provavelmente benigno, mas que tem alguma chance muito pequena de ser Era maligno. 98% de chance de ser benigno. Benigno. Isso. Geralmente, Tava nos 2%. no caso dos Meu BIRADS Deus. 3, os médicos até optam, às vezes, por fazer um acompanhamento em 6 meses, em vez de já partir para biópsia, porque a maior probabilidade é que seja benigno, né? O BIRADS 2 é o laudo mais comum, geralmente, das mamas benignas, e a partir do 4, aí a chance de malignidade é maior, que daí foi que nem o da Patrícia, e a biópsia é sempre mandatória nesses casos, né? Mas acho que interessante essa questão do diagnóstico da gente ressaltar para quem está escutando, né? Ver a importância, eventualmente, de buscar e começar a fazer o rastreio mesmo mais precoce. E a gente comentou isso com o Márcio também, né, no outro episódio, da questão dos tumores hoje, parece que, não sei se a gente rastreia mais, mas não é essa a impressão, é que realmente você tem diagnósticos em pessoas mais jovens, né? Bastante. Então, acho que ressaltar essa importância da mamografia a partir dos 40 anos é algo importante para a gente ressaltar. E a questão do autoexame, né? Que Sim. parece que Importantíssimo. tanto o exame clínico, que eu acho que é muito importante também, né? E além do autoexame, né? Porque também tem mulher, eu vejo isso na minha prática médica, apesar de eu ser geriatra, né? Eu tenho algumas pacientes jovens. Jovens no meu consultório são 50, né? 50, 60, né? Essas são minhas pacientes jovens, né? Até esses dias, teve um dia no consultório que eu atendi 2 pacientes de 30 no mesmo dia, foi tipo o ápice da vida, né? Muita jovem. Exato, daí tava... Mas os jovens dos meus consultórios, 50, especialmente 60 anos, né? E mesmo nessa idade, a gente já vê essa faixa etária, as mulheres começando a não se cuidar, né? Ou, às vezes, para de ir no ginecologista, para de fazer o preventivo, né? Às vezes a mamografia está atrasada, chega lá no consultório, eu peço da mamografia, não fez, faz tempo que não faz, né? Então, acho que isso é bem importante ressaltar. Nesses casos, é uma coisa que aparece muito rapidamente, né? Então, é importante você conhecer teu corpo, fazer o autoexame todo mês mesmo, porque daí qualquer coisinha diferente que aparecer, tu já vai se conhecer e já vai, né, querer investigar, querer ver, né? E o interessante é que eu percebo, assim, que depois que estava com o diagnóstico, assim, então eu não sentia. Aí depois que eu estava com o diagnóstico na mão, aí eu percebi a casca de laranja na pele, eu percebia que estava enrugado, eu percebi o mamilo, não sei o quê. Então, assim, até que não tinha o diagnóstico na mão, estava tudo certo, não percebi nada. Mas depois, quer dizer, né? E aí quando a Graça fala da questão do filho, né? Eu não tenho filhos, mas assim, eu tenho um sobrinho que na época tinha 5 anos. Então a gente preparou ele também. Então, assim, a Dinda vai tomar um remédio, que vai cair o cabelo. Então, a gente mostrou várias imagens de pessoas carecas para ele poder ter essa noção. Ele dizia, mas vai cair tudo hoje? Ele dizia, não, é gradual. Então, quando eu recebi a peruca, eu levei para eles verem, né, a família, ele quis colocar. Disse assim, você deixa eu colocar essa peruca para ver como que eu fico? Então, assim, foi um processo não traumático, como tu diz, de leveza, porque a criança ele vai conviver, né, com a gente ali no processo do tratamento e como é que a gente vai conduzir, né? Exatamente. E tu chegou a usar peruca? Algumas vezes. Eu recebi Eu não uma... conseguia me enxergar de peruca. Eu também nem não. Quis. Não, eu nem quis. Eu recebi, ganhei, né? Fiquei com ela. Tanto é que em janeiro, agora desse ano, eu devolvi ela lá na pra outra rede. pessoa usar, É isso. claro. Já, como eu larguei, uma colega já pegou. Quer dizer, assim, ela estava começando a ficar careca, ela já pegou. Mas eu também não consegui usar, não. Eu usava usei careca no lenço. limpo, né? Usei lenço e depois de um tempo eu às vezes saía sem mesmo, daí até brigava. Você tem que passar protetor solar. Eu falei, eu vou lembrar de passar protetor solar, nunca passei na minha cabeça. Tem que passar. Eu tenho que passar também, sabe né? que ele tem que passar. Eu preciso passar, eu não passo. É outra realidade, Esse meu cabelo são as aqui. etapas. E fica muito sensível. Então, assim, eu tinha muita dor na cabeça, eu tinha muita dor no couro cabeludo, assim. Então, eu tinha que dormir de toquinha, né? Em função do frio também. Então, Isso, no inverno. Eu dormia de touca, gente. Era muito muito frio, tacava muito frio. touca assim e dormia, porque era muito engraçado, não frio. Mas assim, eu queria voltar uma questão que vocês comentaram, assim, né? Porque a gente que está dentro da medicina, né? A gente sabe hoje que os tratamentos, eles são muito bons, né? E que você consegue controlar, tratar, curar muitos, né? Grande parte dos casos e mesmo outros casos, assim, você tratar e ter uma sobrevida excelente, né? Mas essa não é a visão ainda da população num geral, né? Como é que era para vocês, assim, antes de ter a doença e estudar, que a gente já viu que vocês estudaram bastante,
vocês ainda tinham, essa era a percepção de vocês, assim, de que ter um câncer de mama era algo muito trágico? Ou vocês já tinham uma noção que, como é que era a noção de vocês antes, assim? Eu passei, assim, até uma menina pediu para mim um dia, Paty, você sofreu mais com o teu câncer ou com o câncer que a tua mãe teve? Eu digo assim, que eu consegui tirar de letra, tecnicamente, a questão comigo e a questão com a mãe foi muito desafiador. Então, assim, aquele momento, assim, que ela adoeceu, a gente teve o diagnóstico e 4 meses e meio ela faleceu. Então, foi um processo, assim, bastante rápido, né? E aí eu trago na rua, caminhando, um dia lá, estava carequinha já, um ex-aluno me encontra, diz ele assim, Paty, você é careca, o que aconteceu? Tu é tão nova, diz ele. Eu disse, Igor, eu tô com câncer de mama, diz ele. E tu tá com medo de morrer? Eu disse, ninguém nunca tinha parado para pedir, né? Tipo, meu Deus. Nossa, que direto. É lógico que eu tô com medo de morrer. Muitas diretas. É lógico que eu tô com medo de morrer, diz ele, mas não se preocupe, diz assim, porque eu tô fazendo umas leituras, diz ele, e vou te dar um livro que não é bem assim, que o que morre é o nosso corpo. A gente morreu ali, enterrou é o corpo. A consciência que fica. Eu disse, nossa, né? Pensei assim, mas... E esse livro, diz assim, eu vou te dar o livro. Só que diz ele assim, ao mesmo tempo, não se preocupe, porque eu já vou te avisando que a autora morreu. Disse, nossa, né? Então, como é que vai ser essa leitura, né? Enfim, aí então ele traz o livro para mim, que é o Diário de Autocura, da doença à saúde consciencial. Então, ela faz a autora traz a abordagem da conscienciologia, que é uma ciência nova, que faz uns 30 anos que tá aí, o Valdo Vieira sai do espiritismo e desenvolve então todos esses estudos da consciência mesmo, que assim, você ter consciência que está acontecendo contigo. Então eu digo assim que acho que a virada de chave para mim do tratamento aconteceu a partir da leitura do livro. Então assim, ela traz todo o contexto. Então assim, ela era uma pessoa trabalhava com yoga, ela era professora, ela era toda zen, ela era, né, tinha alimentação impecável. E de repente a mulher está com câncer de rim, né? Então assim, aí o que fazer com isso? Quer dizer, assim, qual que é a minha parcela? Porque o primeiro momento por que Deus deu isso para mim? E a Bárbara diz: "Não, peraí. Qual é a minha parcela?" Né? Então, assim, daí eu fui fazer o autoexame de consciência. O que a Patrícia estava fazendo para, né, deixar de lado tanto tempo a sua saúde? Tinha recém passado o Covid também, então estava aquela coisa toda, né? Bem alucinada, com o estresse elevado, estava na gestão, então alimentação errada, obesidade, então assim, parentes, né, próximos com câncer também, então assim, o meu histórico familiar e de vida estava muito desregrado. E a Bárbara trazia isso na vida dela, então eu dizia assim, nossa, então vamos lá. E o principal fator que o livro trouxe foi o desdramatizar a doença. Assume que está com isso, faz o tratamento, né? E a minha tia dizia assim, Paty, vai para quimioterapia bonitona, põe uma roupa bonita, põe um batonzão aí porque você tá careca, você, né? Que os bebês nascem, alguns são carequinhas, outros são cabeludos, então a tia Simone me dizia isso. E são gotinhas de vida que a gente vai receber lá. Então tem que ir bem bonita, ela dizia. Essa tua tia que estava com câncer também. Estava com câncer também, então ela teve que tirar a mama, então foi um processo para ela assim bastante doloroso, né? Então ela dizia assim: toma muita água, Paty. Come tal coisa, Paty. Então assim, alimentação, né, que a gente recebe a cartilha lá no Rust, a gente recebeu a cartilha e tal do que fazer, mas ao mesmo tempo, então assim, eu tinha muita reação. Assim, eu nauseei, meu Deus do céu, gente, eu não tenho noção quanto eu tomei na vida. Então, aí assim percebo assim, a rede que se forma, né, junto com a gente. Então, assim, alguns amigos, os poucos que ficaram, porque a maioria saiu fora, não sabia como lidar com a gente naquela situação. A família, eu percebo assim, quando você diz, né, que tem um lado bom, isso tem sim. Eu percebo assim que a minha família, né, a gente se reuniu de novo, se aconchegou novamente, né. Então, assim, eu fiquei na casa, eu estava sozinha aqui, mas assim, a minha irmã vinha de fora me atender, ela é prof de yoga também, então é vegana, então toda aquela questão da alimentação cuidadosa, assim, com os grupos dele, porque assim, a gente não consegue, tem situações, tipo, uma semana tinha coisas que eu conseguia comer, na outra semana era náusea, eu tinha dia que era uma pamonha que tu conseguia comer no dia, né, então a fragilidade do corpo. E aí o comparativo, né? Então assim, o processo que a Bárbara passou lá com o câncer dela, então me remeteu lá ao processo em Porto Alegre quando eu tirei o meu rim, né? Então assim, foi uma catarse muito grande porque
eu lia, dizia assim, gente, eu não posso mais ler esse livro. Mas daí ele me remetia a um novo momento. E ela trazia, então assim, vou falar um pouquinho mais do livro, porque eu acho que é importante, quando ela traz a técnica de mais um ano de vida. Então, é uma técnica que existe, né, dentro da Conscienciologia, é um livro bem grosso, que eu comprei o livro para começar a fazer também. E aí, então, assim, quais são os pontos que você tem na sua vida que precisam de ajustes? Então, precisava levar o lixo não sei do que, precisava arrumar a parede lá. Então, assim, coisas que no dia a dia você deixa passar, mas e se você morrer amanhã, quem que vai dar conta disso? Como é que vai ser? Resgate com família, tinha um tio lá que ela não se dava, tinha uma relação conturbada com a mãe ou com o pai, enfim. Ela fez o propósito dela, ela fez uma pós-graduação, terminou, então assim, coisas que, né, aquele processo todo ali, o que fazer. Ela entrega o livro para edição, né, para poder fazer, e ela morre 11 dias depois. Então, quando o Igor me disse assim, ela morre no final, mas tudo bem, você, né, vai ser diferente, então é isso que eu trago. Então, assim, o que eu consegui tirar do livro, né, no meu processo. Né? Então, acho que foi mais leve quando eu fiz essa leitura. Eu disse assim, não, choque da realidade mesmo. Né? Então, a autora morreu, foi o processo dela, mas e você? Eu, Patrícia, o que eu vou aprender com isso? Né? Então, foi mais ou menos isso que me deu essa virada de chave aí quando eu comecei o meu processo. Né, Legal. E aí, Grace, como é que fala um pouco disso, assim? Na verdade, eu nunca me perguntei o porquê sabe? Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, para que está vindo? O que eu tenho que aprender com isso ainda? Né? O que eu preciso aprender? Porque eu pensei, não adianta eu me desesperar, eu tenho que focar lá na frente, na minha cura, e eu fui deixando as coisas acontecerem aos poucos, né? E então nunca me bateu esse desespero. Mas algumas, que nem a Patrícia falou, alguns pontos vira. Por exemplo, esses dias eu tava vendo o Instagram de comida e coisa ali, e o Theo disse assim, ai mãe, você podia fazer essa cheesecake pra mim, né? Era uma terça-feira. Aí eu pensei, por que não? Por que a gente tem que deixar para fazer a cheesecake na sexta de noite ou no domingo porque é almoço? É igual assim, ai, hoje é terça-feira, vamos sair jantar? Não, mas hoje é terça, a gente não se faz, às vezes, essa pergunta, hoje é terça, não é sexta ainda. Por que a gente tem que deixar para ir sexta? Eu não sei amanhã. Então, essas viradinhas de chave do dia a dia também, sabe? E outra coisa que eu aprendi muito, eu sempre fui muito controladora. Eu tenho que organizar, eu tenho que fazer. Eu ajudo os outros e eu não sabia pedir ajuda. Eu não sabia. Então eu tive que aprender a pedir ajuda. Eu tive que aprender a receber cuidado. Eu tive que aprender a receber carinho e saber que eu também posso ser amada, que eu também posso, sabe? Então foi bastante coisa assim ao mesmo tempo, sabe? Você saber que você também é querida pelas pessoas. Assim, muita gente tem aquelas que fazem essas perguntas, assim, e que tu entende que a pessoa não é aquela que tá querendo teu mal, ela realmente não sabe como lidar. Mas cabelo cresce. Tu deve ter escutado bastante. É uma coisa que você não fala para um paciente oncológico, porque não é só um cabelo, é a tua autoestima, é a tua identidade, mas tu entende ao mesmo tempo que a pessoa não sabe lidar e ela quer te dar uma palavra de força, entende? Ela acha que ela tá te dando uma palavra de conforto, entende? mas na realidade Ela tá... Isso acontece sempre lá em casa quando a Helena tá doente. Eu acho que tô falando palavra de conforto pra ela, ela fica braba comigo. E uma receitinha, né? Eu devo ser um péssimo amigo pros doentes, assim, então. Que, por exemplo, não se fala para um paciente oncológico. Eu também tive o meu irmão, o fulano, mas daí ele morreu. Gente, não fala isso. Vem, conta histórias de superação. Histórias de... Cara, ela... Olha, tá aí faz 10 anos, tá... Ai, que legal. Mas não... Daí ele morreu. Gente, isso, sabe... É não ter noção. É complicado, não ter noção, sabe? Então, mas essas outras viradas de chave, isso aconteceu muito, sabe? De você... Nossa, minhas amigas aqui, porque eu também não tenho família aqui. Minha família é de curitibanos, né? Meu pai, minha sogra. Então, é eu, meu marido e o filho. E as minhas amigas, assim, me acolheram de uma maneira
Assim, depois que eu fiz a cirurgia e eu tava morrendo de vontade, eu amo sushi e sashimi. E não podia durante a químio, né? Porque é cru. Então, o risco de ter alguma bactéria, tô com a imunidade baixa, então eu não podia. Aí, quando eu tava liberada, eu falei assim, ai meu Deus, eu tava conversando com uma amiga, eu falei, ai que vontade de comer um sashimi agora. Ela disse, então vamos semana que vem, tá? Marcamos pra ir lá no Samurai e tal. Quando eu cheguei lá, elas não tinham se reunido e feito uma surpresa pra mim. Gente, eu chorei tanto. Porque, Ai, meu assim, é o Deus. carinho, sabe, delas. Mandaram fazer balão, camiseta. Elas mandaram fazer camiseta escrita, eu não me lembro o que estava escrito, amigas, alguma coisa. Mas assim, eu falei assim, cara, eu posso receber carinho também, não sou só eu que tenho que dar e me preocupar com os outros. Porque isso acontece muito com a gente, mulher. Você quer ajudar todo mundo, você quer fazer e você Acaba se esquecendo. se esquecendo, exatamente. Mas isso que você comentou é interessante, né? Porque é difícil para nós que somos jovens, às vezes, né? Refletir um pouco mais sobre a vida sem encarar ela sem encarar a finitude dela, né? Porque eu tenho 32 anos, né? Então eu vou viver até 116. Então vejam, eu tenho mais 84 anos de vida, é muito tempo. 17, tá? Então, eu tenho mais 84 anos de vida, é muito tempo, né? Então, você sabendo, teoricamente, a gente não sabe, né? A gente nunca sabe, né? Mas você imagina que você tem muito tempo, né? Então, você acaba querendo, às vezes, deixando as coisas para outro momento, porque você acredita que tem aquele tempo e se programa de uma forma, né? Pra que comer a cheesecake hoje que posso comer amanhã? Né? exato. A partir do momento em que eu nunca passei por isso, né? Mas obviamente eu convivo com pessoas que elas sabem que estão mais próximas do fim, né? Do que a gente, né? Os meus pacientes, Claro. você percebe que eles têm essa consciência, né? Isso acontece muitas vezes quando eu converso com algumas famílias, às vezes que querem, por exemplo, esconder do idoso uma doença grave ou que eles sempre sabem, né, que o fim está próximo, muito mais do que a gente. Eles percebem o corpo deles, né, tendo as mudanças, né. Então, como eu tô com eles com muita frequência, eu vejo que para nós que ainda somos jovens, né, é difícil pensar na vida se deparando com a finitude dela, porque para nós está muito distante, né. Sim, exatamente. E aí, quando você recebe uma notícia dessa, a primeira coisa que vem é isso, né? Você não quer mais deixar para depois as coisas que você pode fazer agora, porque eu tenho que fazer, né? Então, isso é algo que Tipo, é eu muito pensava, complexo. Eu quero ver meu filho se formar, eu quero ver ele casar, eu quero ver ele ter filho, enfim, se ele não quer casar, não quer ter filho, mas eu quero ver ele lá na frente. É isso que eu pensava, então eu joguei meu pensamento. E isso que a gente fala não é romantizar o câncer, não é isso. É levar de uma maneira mais leve uma coisa que já é tão pesada do tratamento, das emoções, porque claro que tem dia que você tá lá e o choro vem, e a preocupação, e o medo, porque o meu maior medo não era nem da morte. O meu maior medo era de ter metástases em outras partes do corpo. Esse era o meu maior medo. Sabe, você tá fazendo os exames lá, esqueci o nome, o rastreio, né, lá, os exames de rastreio, que é para ver se tem outros. Esse era o meu medo. Eu só pensava, Deus, deixe só no lugar, deixe só ali, sabe? Porque quando passa para outros lugares, que também hoje em dia o câncer metastático também tem uma qualidade de vida boa, tem pacientes aí com 15, 16, 17 anos vivendo, mas assim, não é o que você quer para tua vida, né? Então, assim, era o maior medo meu, era esse, não era nem a morte em si, né, dessa coisa finita dele, era de ter mais coisas, de ficar, né, mais tempo. Mais tratamento. Isso aí. E como que era para vocês, assim, a gente escuta muito falar, né, pessoas leigas, né, falando, mas câncer de mama hoje em dia tudo tem cura, né? Até antes do podcast com o Dr. Márcio, né, a gente pensava muito. Eu já tive alguns casos de câncer em pessoas muito próximas a mim e foram casos, assim, bem trágicos, né? E aí a gente escuta muitas histórias vitoriosas de câncer de mama, né? Graças a Deus. Hoje em dia só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que tem os tipos lá, né? Acho que vocês poderiam falar também, relembrar ali os tipos, o Dr. Márcio também falou, mas tem tipo que é bem pior do que os outros, né? Daí,
vocês tinham noção disso quando vocês receberam o diagnóstico ou não? Qual que é o tipo de vocês? Nos contem o que... Eu, na verdade, eu não sabia digamos, os sobrenomes, né? Tem o câncer de mama e os sobrenomes, vamos classificar como sobrenomes, subtipos. Eu só sabia que tinha uns mais leves, se é que se pode dizer, e um mais agressivo, né? E enquanto eu estava esperando o imunistoquímico, que é o exame que te diz esse sobrenome do teu câncer, eu só, né, mandei minhas energias que não fosse o mais agressivo, né? Que não fosse o mais forte mesmo, né? Mas até então era um mundo desconhecido. Aí que eu comecei a entrar, a procurar, a saber que tipos que era, enfim. O meu é hormonal positivo para estrogênio e HER2 negativo, que é uma proteína que tem que também acelera o crescimento do câncer, né? Então o meu deu HER2 negativo, que é essa proteína, com o estrogênio positivo, que é o hormônio positivo que a gente fala. No meu caso foi os 2 hormônios, mas daí o HER2 negativo também. Então, aquilo que diziam, mas o câncer que você teve é o mais tranquilo, é o mais levinho, Como é o se mais... desse para classificar câncer como tranquilo, então, né? assim, mas eu não, tranquilidade de onde que você está vendo, porque, né? Então, assim, uma receitinha todo Que mundo não é tem. com vocês, né? Não é em você que está entrando a quimioterapia, Exato. desenhando, né, todo o caminho, enfim. Então, é o mais levinho, como as pessoas costumam dizer, mas ele tem toda aquela carga, né? Então, assim, e a questão toda a questão emocional que traz junto, que vem junto, também tem a questão física, né? Então, eu tive muita náusea, então, assim, eu digo assim, que hoje o André fazia para mim acupuntura, então toda quinta eu fazia na quinta as químios, então na quarta-feira anterior a todo dia eu tinha que fazer exame de sangue, né, para ver a taxa, porque assim eu tinha que saber se o meu organismo conseguia aguentar mais uma, né? Então teve uma vez que eu não consegui fazer, eu tive que aumentar a dose da ingestão da Isso carne. vocês, todo mundo faz, assim, faz um exame Acompanhamento de antes sangue, de sim. fazer a quimio. Sim. E aí, então, a ingestão de carne vermelha para poder, né, fortalecer, enfim, que estava com hemácias baixas, estava com leucócitos baixos. Então, se tiver uma dose, não tiver um patamar, você não consegue receber a próxima quimioterapia. Afeta muito a medula. Então, aí o André fazia que a acupuntura para poder fortalecer, dizer assim, temos que fortalecer esse baço aí para poder aguentar a próxima quimio. Então, é isso que eu digo, né? A rede que se forma, então as pessoas próximas, então uma receita, uma coisa ou outra, bastante couve, bastante espinafre, então assim, gente, tem coisas que eu não consigo nem com cheiro hoje, né? O tal do óleo de coco, pelo amor de Deus, gente, o que era aquilo? Então, então esse lado que a minha irmã trazia, então a Gi trazia todo o contexto do veganismo junto, então assim, para poder aproveitar, né, também mais os alimentos. E tem alimentos que você não tolera numa sessão de químio, daí na outra vai bem. Tipo, melancia é uma coisa que hoje eu não consigo comer direito, porque parece que ela está ensaboada, então assim, o paladar ele muda muito. O gosto do metal, então assim, eu tive que usar talheres de bambu um tempo. Aqui na região não tem, então eu tive que trazer de fora, então uma prima, né, conseguiu para mim. Então é um processo assim que eu andei de loja em loja dizendo, gente, vocês têm talheres de bambu? Não, para que serve isso, gente do céu? Então a gente, né, precisa ter esse atendimento, porque são coisas que as pessoas não conhecem, não desconhecem a realidade, desconhecem o processo. Então acho que esses momentos assim esse momento que vocês estão fazendo conosco é muito importante. E pela rede também eu faço uma fala, então assim, eu vou em empresas, eu vou em escola, eu vou onde precisa fazer falas, né, a gente faz, porque é um processo assim, ao mesmo tempo que você vai lidando com o processo, né, a gente também, então, acho que orienta muita gente quando fala, né. E na época eu fiz um Instagram, então eu contava todo, né? Então lá o processo tanto da alimentação, tanto do tratamento. Então assim, eu tive mucosite, eu tive trombo anal, eu tive a pele toda dos meus pés caía da minha mão, né? Então assim, a pele toda da garganta, só da boca saía tudo. Então assim, daí assim, a doutora Rita então me orientou. Isso tudo é reação da quimioterapia? Da quimioterapia, isso. Então, a doutora Rita me orientou assim, Patrícia, compra picolé de frutas, leva junto uma caixinha de isopor lá quando tem quimioterapia, faz chazinho, congela de camomila e vai passando. Então, assim, mas isso era na quinta quimioterapia, então, mas o começo foi muito duro, né? Então, nesse processo da quimio depois, então, assim, eu tive essa orientação também, né? Então, ela fazia o laser para mim, para poder
cicatrizar rápido. Então, foi um processo bem doloroso da quimioterapia, né? Acho que vamos... Eu na químio, eu não tive essas reações. Assim, não posso me queixar, mas por quê? Eu acho porque eu já vinha de alimentação saudável e de atividade física. Que eu tenho certeza que essa parte muscular foi o que me segurou. É verdade. Porque eu tive reação, mas eu tive pouca reação e eu sei que não é a realidade da maioria das pacientes. Porque às vezes não tá com uma alimentação já boa, não faz atividade física. Então, eu acredito, eu devo muito, eu acho, a pouco efeito que eu tive, da musculatura que eu tinha e da alimentação. Então, eu fazia químio nas quintas-feiras, e eu ia, na sexta de manhã eu estava na academia, não tinha nada. Aí eu ia ficar um pouco nauseada no sábado. Aí sábado e domingo eram os dias que eu ficava mais quietinha em casa, daí tomava um Vonal já para evitar, e na segunda eu já estava melhor, já voltava para academia. Então assim, eu não Então, deixei tu não de- parou a tua não rotina parei. de exercícios Não, nem não durante parei a nem um quimio. minuto. Tinha dia que eu não tava com vontade de ir, mas eu sabia que eu tinha que ir porque aquilo ia ser benéfico para mim. E é o que eu falo para as mulheres que estão em tratamento. Mesmo que tu não consiga ir numa academia, não tenha condição, vai caminhar no parque, vai caminhar na rua. O movimentar, ele faz bem porque ele vai justamente aliviar os sintomas da químio, porque a químio é forte. Eu tive um pouco de mucosite também na boca, aí me ensinaram a fazer bochecho com bicarbonato de sódio, que deixa o pH neutro da boca. Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei a ver que começou a dar mucosite, eu já deixei no meu banheiro. Eu fazia de manhã, de meio-dia e de noite. De manhã, sabe, o bochechar. Então, eu ia, conforme ia aparecendo os sintomas, né, você ia lidando. Mas, assim, a atividade física e alimentação é uma coisa que eu reforço, que nem a Patrícia falou, que é o que ajuda, né? É verdade. O Márcio falou muito de atividade física aqui no outro episódio, E né? nós conhecemos a Grace Inclusive, ele... no CrossFit, né? Fazendo exercício. Ele ressaltou muito até como um método preventivo, né? Que a atividade física diminui o risco de câncer de mama, Muita né? gente ficou, quando eu falei que eu tava com câncer, todo mundo, meu Deus, você, Graci? Tipo, as pessoas ficavam meio incrédulas. Você que se alimenta bem, que faz atividade. Eu falei, gente, não tem escolha. Não tem, né? Não tem... Por mais né? que não tenham histórias genéticas na família, isso tem muito a ver com a genética, né? Eu São fiz os exames genéticos e deu tudo negativo. os principais, né? Isso. A genética do corpo humano é uma coisa que a gente desconhece de longe, assim, né? A gente conhece os principais genes mutados das principais Exato. doenças, mas o que é a nossa genética, né? É algo que a gente está muito, muito longe ainda de conhecer, exato, tá engatinhando. Então, tem muito disso. Mas, assim, agora já pra gente adiantar, como é que foi o tratamento, então, né? Eu Foi também ia perguntar químio, isso. depois cirurgia, depois rádio, acho que tu comentou já, no meu né? caso, sim, o meu protocolo foi esse. Então, as 8 químio, a cirurgia, tiramos a margem segura toda. O Márcio que fez a cirurgia, então todo o processo foi com a Isis, foi com o Júlio, daí no dia da cirurgia foi o Márcio fazer. E aí depois, então, 30 dias depois, a gente precisou fazer, então, a radioterapia. Mas a cirurgia, então, você só tirou aquela massa que tinha ali e mais uma margem segura. Não precisou tirar a mama inteira. Não, a mama toda não. E assim, a quimioterapia foi muito eficiente, porque daí eu tinha, como eu falei antes, né? Tinha 4 massas, tinha 4 tumores, né? Então, os dois da axila, eles sumiram, né? Eles foram eliminados com a quimio. E os 2 da mama, eles permaneceram ali. Então, foi feito só tirado mesmo, só foi tirado o quadrante que estava ali. E aí fizemos esvaziamento também, então tinha 10 linfonodos que estavam comprometidos, né? Então foram tirados eles. E aí depois, então, 30 dias do processo ali, então começamos a rádio. A rádio. Eu tive Pra que fazer em Chapecó, porque aqui ainda não estava funcionando, então eu tive que fazer o processo lá. Pra quem não... No episódio com o Márcio, acho que quem tá escutando esse e não escutou aquele, vale a pena voltar, porque ele explicou tanto das quadrantectomias, das segmentectomias, que hoje em dia a mastectomia já não é mais o padrão, né? Na maioria dos casos consegue preservar a mama, né? E também do linfonodo sentinela, que é um procedimento de
né? Injetar Mas o quando contraste tira pré-sólido. só um quadrante, daí coloca tipo um enxerto? O que que faz para... No meu Depende. caso, ele tá agora, ele tá com uma bolha de água, não é um líquido. Então, assim, é um Birrades 2 ali, né? Então, a gente, porque assim, a outra preocupação, assim, pá, eu faço a cada 3 meses todo acompanhamento, né? E aí, então, aí é solicitado a cada 6 meses os exames, uma ultrassonografia, e até não vi o resultado não, a gente fica bem alucinado, né? Porque é o momento, assim, que a gente diz, pá, como é que tá? Atenção. O tratamento todo esse, né, tá sendo eficiente, então a gente fica bem preocupado. Então, no meu caso, tem um afundamento aqui, né? Mas ele também tem uma bolhazinha que é um líquidozinho que se formou ali. Mas ele, tipo, Vai variar muito da cirurgia, ele vai né? Se absorver, você né? vai No meu caso, vai reconstruir absorver. ou vai só fechar e depois dá é. para fazer reconstrução, né? Como é que foi o teu? O meu, na verdade, como nos exames não conseguiu se medir, não teve uma medição de quantos centímetros ele tinha, então não se tinha uma noção do tamanho, porque na verdade era um Birrades 3, não era esperado, né, isso. Então eu não tinha uma medição, a gente só apalpava e sentia. Aí eu fiz 4 sessões de químio, né, e fiz a cirurgia. Aí quando eu fiz a cirurgia, a gente optou por fazer adenomastectomia, que é quando você faz, é uma mastectomia, mas não é a radical, né? Porque eu não tinha comprometimento nem de pele nem de mamilo. Quando você faz a radical, você tira tudo, mamilo e Inclusive o pele. mamilo. É. E eu fiz a adenomastectomia, que é tirar a glândula mamária. Então eu optei, né, em conversa com o Dr. Júlio, a gente optou por tirar as 2 glândulas mamárias e já fazer a prótese mamária no momento. E daí, na hora, eles fizeram o exame porque o meu não tinha linfonodo palpável, né? Então, a princípio, não tinha nada. Mas, durante a cirurgia, quando foi injetado o contraste ali para ver, ele deu linfonodo sentinela positivo. Então, eles fizeram o esvaziamento axilar na hora. Quando foi feito o resultado final, eu não me lembro se era 12 ou era 14 linfonodos da minha cadeia, 4 eram positivos. Então, ou seja, a minha doença já estava subindo, né, metástase que fala, né, localmente avançado, né, então estava subindo, então foi tirado, então eu fiz o esvaziamento axilar daqui e coloquei as 2 próteses na hora. E daí depois do congelamento também, ele estava ainda em 6 centímetros, o meu tumor, depois que foi tirado. Aí foi necessário eu fazer mais 4 químios, daí eu fiz as 4 químios vermelha, que é um pouco mais forte, né, Tá, mas tu já tinha cardiotóxica. tirado tudo. Em tese, tu não tinha mais câncer ali. Não tinha, mas como deu positivo meus linfonodos, então foi necessário fazer mais uma químio, né? Porque na verdade hoje em dia os protocolos ou você faz neoadjuvante ou você faz adjuvante. Neo é antes da cirurgia e adjuvante é após a cirurgia. Não se usa mais esse protocolo sanduíche que uma vez se usava, sabe? Que era químio, cirurgia, químio. Só que o meu caso foi um pouquinho diferente, porque ele parecia ser um pouco menor. E durante a cirurgia, né, que foi feito o congelamento que a gente fala e vê, foi visto que ainda tinha 6 centímetros e, além disso, os linfonodos positivos. Então, o protocolo, né, o Dr. Rudiero achou melhor fazer mais 4 sessões da quimio vermelha, que ela é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais invasiva, cardiotóxica, enfim. Aí, para depois fazer as rádios. Aí, depois, eu fiz mais 15 sessões de rádio em Chapecó também. Varia, né? O Márcio explicou pra gente. Em alguns casos opera antes, faz químio depois, outros casos faz químio antes e opera depois, né? Alguns Então casos varia não muito. precisa químio, né? Eu tenho uma Varia amiga muito minha, de cada ela tinha um caso. nódulo pequeno, ela tirou e fez só 5 rádio, né? Toma o medicamento, tudo, mas não precisou a químio. Uhum. Então, tava local. E aí, a químio é o disparado, que é o calcanhar de Aquiles do bicho feio, tratamento. como a gente costuma dizer. Não que a rádio também não tem, porque assim, eu tive refluxo, eu tive muitas dores musculares, muito cansaço, e aí a questão da radiodermite, né? Porque daí eu voltei de Chapecó sem pele, né? Então toda a região aqui da mama embaixo, assim, axila aqui em cima, tudo aqui, assim, o pescoço, tudo queimado. É como se fosse assim, tu vai pro sol e toma aquela insolação, isso todo dia, né? Então, ela é gradual, ela vai te queimando com o tempo, né? Então, lá na 15ª eu dizia,
tá coçando, e a enfermeira diz, não, vamos passar camomila, daí tem todo um processo, né, que eles preparam a gente, toma banho, e aí marca aqui, marca lá, gente, é uma loucura, né. É 7 minutinhos na máquina só, mas o que vem depois, né, nossa, ela é menos agressiva, sim, mas ela também tem toda uma carga, né, assim, Você também ficou direto em Chapecó Eu fiquei fazendo? direto, mas tem um pouquinho de diferença entre as máquinas de rádio. Tu fez lá no hospital, né? sim, no hospital. O que tem lá no hospital é o mesmo que tem aqui. E eu fiz numa clínica lá, pelo meu convênio, que é uma máquina mais moderna que dá menos radiodermite, dá menos, não que não dê, mas dá menos efeitos colaterais, né? Então, assim, não chegou a ficar aquele vermelhidão, mas eu chegava em casa, fazia compressa de camomila, né? Ele ficou mais escuro, a minha pele toda aqui, agora tá clareando. E nos primeiros dias ali, depois, na verdade, que terminou, eu sentia a minha garganta, né? Porque como também tinha linfonodo, então ele pega, essa rádio ela pega mais. E tipo, que nem a Patrícia falou, teve bastante coisa na rádio e na químio, né? O que eu não tive na rádio e na químio, eu acabei tendo depois, porque eu fiz a químio, um mês depois eu comecei a rádio e eu já estava tomando um medicamento. Então, ele deu uma baleada, digamos assim, na minha medula, que foi quando eu precisei internar e ficar na UTI, porque eu fiquei completamente sem defesa. Eu fiz uma pancitopenia. Eu estava com leucócitos baixos, neutrófilos baixos, plaquetopenia, estava com 58 mil de plaqueta. Normal é acima de 150. Eu estava com 300 e pouco de neutrófilos. Então, assim, eu estava totalmente sem defesa, porque a minha medula não estava mais dando conta, porque eu fez um acúmulo da químio recém, da rádio, que ela é forte também, né? E é uma coisa que você não vê, não aparece, mas ela tá ali no teu corpo, né? E mais o medicamento. Então, ali meu corpo não deu conta. Então, foi quando eu fui parar no hospital e fiquei ali uma semana. E daí agora eu tô bem. Mas são assim, tudo é etapa e cada paciente reage de uma maneira, né? Às vezes uma reagiu assim, a outra assado, mas assim, em nenhum momento do tratamento deixa de ser uma coisa dolorida, né? Tanto física quanto mental, assim. E agora o tratamento, quais são as próximas fases, assim? Quanto tempo vocês ainda têm de acompanhamento? Os médicos falam, né, na oncologia, que agora eu já me considero curada. Eu penso assim, né? Mas a gente fica em 5 anos de remissão. O que é remissão? É acompanhamento da doença, onde você faz os exames, né? Tomando medicamento, bloqueio hormonal, porque como que nem eu e a Patrícia é hormonal, a gente tem que fazer um bloqueio hormonal. Então, nós duas já estamos em menopausa química, uma menopausa precoce. Então, eu já sinto os calorões, né? Então, tem várias... Já pode consultar com o Vinícius. Aí, Já pode mesmo. Os fogachos, assim, que realmente do nada vem, assim, daí passa. Eu tava com um pouco de irritabilidade, sono, coisa que eu nunca tive problema com sono, eu ando com um pouquinho de problema de sono. E eu sempre fui uma pessoa, porque minha mãe tomava remédio para dormir, o outro falou, eu sempre meio que aquele preconceito, tá louco, não quero tomar esses remédios, Deus o livre, vou ficar viciada, não quero. Só que a gente tem que entender que tem coisas já que tem hoje e que a ciência, a medicina evoluiu, que vem para nos ajudar. Então, eu conversando com o Dr. Rudiero, meu médico, né, eu passei mais ou menos o que estava acontecendo e ele falou que nesse início dessa menopausa abrupta, porque o que acontece? A mulher na menopausa normal, ela vai indo, um mês menstrua, o outro não, e os hormônios vão aos poucos caindo. Então, no meu caso e da Patrícia, ela foi uma forma abrupta. Foi assim, da noite para o dia, a gente ficou sem hormônio, né? Porque a gente não pode produzir. Então, a gente entrou numa menopausa, assim. Então, todos esses sintomas vieram tudo junto com o pós-câncer, com o tratamento. Então, é bastante coisa que você tem que digerir e gerir, né? Então, conversando com ele, né? Eu comecei a tomar um ansiolíticozinho. Vai fazer um mês ainda, não tá fazendo, assim, totalmente efeito, mas já me sinto melhor.
E um remedinho também para dormir, porque assim, realmente a dificuldade para dormir, o sono não vem, daí você vira para um lado, você acorda, vira para o outro, você acorda, Aí vem o coisas que eu calorão. não tinha. Vem o calorão mas de noite, vem. A menopausa é dura para geral, viu? Não é só né? quando ela é abrupta. Vou falar para Não é vocês que fácil. eu converso muito com as minhas pacientes sobre isso. A menopausa é dura. Ela Tá? judia da Tem mulher. algumas pacientes que acabam tendo com mais leveza, mas na maioria ela é dura. Ela judia, né? Então, Então a é menopausa tudo isso. induzida aí também deve ser bem complicado. A gente Então sabe tem como é que tudo isso, não é só o tratamento em si, é todo, né, o tudo- que é vem tudo que vem junto, junto. exato. Platão dizia, não é a velhice, no caso, que é o problema, é o que vem junto. vem junto, exatamente. Exatamente. Gurias, então assim, já deu mais de 1 hora, a gente vai se encaminhando para o final, então vocês podem deixar uma mensagem, eu queria que vocês falassem algo assim, né, uma reflexão, porque deu para ver que vocês trataram com muita tranquilidade, né, claro, conseguiram, né, ter essa tranquilidade, tratar a coisa com leveza, passaram pelos momentos mais difíceis, tiveram né, apoio e conseguiram passar né, de uma forma boa, né? E aí, então, vocês fazerem um comentário final e deixarem uma mensagem para a população em geral, mas também para as outras mulheres que vão enfrentar, né, ou podem estar iniciando ou já enfrentando, né, essa batalha aí que é o tratamento contra o câncer. Quer falar primeiro? Pode começar. Então, assim, primeiro, né, falar que, como eu já falei, o Outubro Rosa, ele não precisa ser só em outubro. Eu acho que tem que ser todo ano, todo mês. A mulher tem que se cuidar, ela tem que conhecer o seu corpo, ela tem que se amar em primeiro lugar, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos nossos, né? E assim, ó, para quem tá passando, cada um vai enfrentar de uma maneira. E a gente não pode se comparar com a vizinha, com a tia, com a mãe, com quem quer que seja. Ah, porque ela passou melhor e eu tô mal. Não se compare. Faça o teu tratamento, foque no teu bem-estar, na tua alimentação, na tua mente, né? Se você tem uma fé, uma religião, se apegue naquilo. Pense coisas boas, que isso vai trazer só coisa boa. Porque não é fácil o tratamento, a gente tenta levar de uma maneira mais leve para não ser tão sofrido, mas tem momentos que realmente são pesados. Mas assim, e aprenda a pedir ajuda, aprenda a dizer pro vizinho, para quem quer que seja, viu? Eu não tô legal, viu? Eu só quero chorar, eu só quero conversar, sabe? Porque a rede de apoio é importantíssima. A gente sozinho você não consegue. Você tem que ter a tua família, você tem que ter os teus amigos. Isso é muito importante, porque é o que vai te sustentar. É a raiz que vai te sustentar para você passar por esse tratamento. E saiba que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então a gente tem que focar lá na frente e seguir a vida. Isso. Que lindo. Da mesma forma, né, eu acho que autoconhecer, né, eu acho que o processo faz com que a gente perceba coisas que a gente não tinha visto antes. Então, eu aprendi que eu tinha que comer a comida mais fria, eu tinha que mastigar mais. Então, é o processo que a gente vai, no dia a dia, se autoconhecendo. A questão dos amigos, a questão das pessoas próximas da própria família, né, o apoio. O meu pai que me acompanhou na minha cirurgia. E ele dizia assim, quando eu tirei o rim também foi ele que foi me acompanhar. Ele dizia, faço questão de te acompanhar agora. Então, assim, eu não tenho mais a mãe, mas o pai se fez muito presente aí. E a questão também, assim, que tudo é uma fase. Se está acontecendo tudo bem, vai passar. E o que está de desafiador, de triste, de difícil, vai passar também. Então, essa é a minha mensagem. Muito legal, meninas. A gente agradece a presença. Muito obrigado aí por compartilhar a história de vocês, né? Que bom que tá indo tudo bem. A gente deseja uma boa sorte, né? Um bom tratamento que ainda está acontecendo, né? Que venha a cura e que daqui 5 anos não tenha mais nada, né? E que vocês possam seguir aí, né? A Graça até os 117 anos, né? Que, quem sabe ela vai lá daí no consultório pra gente acompanhar, né? Porque eu vou longe, mas quando eu tiver Você vai estar mais novo que eu. Então mas eu não quero ir trabalhar até tão tarde, não. Depois de um tempo eu já quero estar de férias. Tinha uma vida boa, né? Não, depois não quero trabalhar, que nem esses médicos que trabalham muito, não. Depois de um tempo eu quero me aposentar
e ficar curtindo minha velhice. Mas enfim, muito obrigado, tudo de bom, tá? E é isso, pessoal, tá? Então, não se esqueçam, né, de... Não, antes disso, né, deixar as meninas darem os contatos delas, né? é verdade, é verdade. A Patrícia falou que ela criou uma rede social, inclusive, para contar do Passem as tratamento. redes de vocês pra gente poder divulgar. Na verdade, agora eu tô sem. Então, assim, aquele processo assim, passou, então, aquilo que o Márcio diz, bom, passou a fase, né, do tratamento, a parte pesada, agora eu vou fazer o quê da vida? Então, por enquanto, eu estou sem rede social, porque eu queria dar essa respirada, assim, desligar um pouquinho, né? Pretendo, assim, eu fiz muita fotografia de todo o processo, então a minha ideia daqui, né, um futuro próximo é fazer um fotorrelato. Quer dizer, assim, quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa, um livro virtual e alguma coisa, porque eu acho que é importante ver o processo, né, de contar como que foi. Então, assim, as unhas caindo lá, a pele do pé saindo, quer dizer, assim, as comidas que foram feitas, então, todos aqueles pratos organizados, bonitinhos, né, com as misturinhas que tinham que ser feitas. Então, estou sem rede social agora, mas no futuro próximo eu pretendo fazer, então, Muito essa bem, mas quem do... quiser encontrar a Patrícia, encontra ela na Rede Feminina, né? Que ela Isso é mesmo. voluntária na Rede Feminina, ajudando outras mulheres. Exatamente. A passar pelo processo. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Eu acho importantíssimo esse espaço que vocês abriram, justamente para a gente conseguir desmistificar, né, essa doença, que é uma doença difícil, mas ao mesmo tempo que a gente pode ter essa maneira de levar um pouco mais leve e tirar esse medo das pessoas, né? Porque o medo também faz com que você caminhe para o outro lado e não para o lado da luz, né? E eu tenho o Instagram, que é o que eu uso mesmo, né? É @GraciSestren, é SESTREN, né? E, assim, às vezes eu posto alguma coisa lá, não sou assim muito ativa, mas assim, já me falaram, já me pediram para mim postar mais, para ajudar outras mulheres, e eu penso, acho que às vezes as coisas acontecem na vida da gente também com alguns propósitos, né? E ao longo da caminhada a gente vai descobrindo esses propósitos. Então, no que eu puder ajudar, quem quiser me chamar lá e eu puder ajudar, auxiliar, de alguma maneira eu tô aberta. Com certeza. A Grace está aqui hoje porque eu vi também um vídeo dela falando da história dela, né? Um vídeo que foi bem emocionante. Eu me emocionei assistindo o vídeo também. E aí mostrei para o Vinícius e para a Tita, que está ali atrás das câmeras, né? E aí tudo, né, culminou no fim da gente chamar a Grace aqui para conversar também, né? E realmente eu acho que é importante a gente falar quando a pessoa se sente à vontade, né? E sente que consegue falar sobre isso. Mas então a gente agradece muito. É isso aí, pessoal. A nossa audiência e as Não meninas. se esqueçam de nos seguir, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube, nas nossas outras redes também, @geriatria com Miola no Instagram e no YouTube. Um abraço e até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.